Bom dia, paz do Senhor, meus irmãos e amigos. Seja bem-vindo ao canal para mais um vídeo. E no tema de hoje eu quero dizer para você, não seja frouxo em meio a essa pandemia. Eu quero ler um texto bíblico com você, que está lá em Provérbios, capítulo 24 e versículo de número 10, que diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, tua força será pequena. E é sobre isso que eu quero falar com você neste vídeo. A palavra de Deus, ela nos orienta que não devemos ser frouxo ou mostrar algum tipo de fraqueza em meio à angústia, porque senão a nossa força será pequena. Nós vivemos dias difíceis, dias angustiantes, em meio a tudo que está acontecendo em nosso país, através dessa pandemia, que não só no nosso país, mas em todo o mundo, que está sendo terrível, muitas pessoas perdendo a vida, muitas pessoas perdendo a sua liberdade, com medo, apavorados, em suas casas ou não sabem o que fazer no seu dia a dia. E essa palavra eu estava lendo hoje de manhã, fazendo meu devocional, e o Espírito de Deus colocou esta palavra no meu coração, e eu quero compartilhar com você sobre isso. Nós observamos que pessoas não sabem o que fazer, perderam o controle de tudo, porque está vivendo um dia de angústia, dias de aflição, dias horríveis por causa do que está acontecendo no nosso país e no mundo. Nós observamos que os meios de comunicação, eles têm sido uma ferramenta, às vezes, desnecessária, colocando caos, medo na população de forma assustadora. Quando nós ligamos os telejornais, as mídias, principalmente a Rede Globo de televisão, nós observamos que ela coloca um terror muito grande na população. E todo dia, todos os jornais, todos os telejornais, todo dia falando de morte, falando de aumento de casos. E às vezes muitas pessoas que nem morreram por Covid-19, mas são contabilizados, entram na estatística que foram Covid-19. Porque é uma forma de colocar pânico e medo na população. E quando nós olhamos o cenário político do nosso país, nós observamos que muitos prefeitos e governadores têm utilizado desta pandemia para impor sua agenda política, colocar os seus desejos políticos e tem, em vez de trazer uma solução aplausível, uma solução para a população que está carente, apavorada, pelo contrário, coloca uma certa falsa expectativa. Por exemplo, o governador aqui de São Paulo, João Dória, disse que ia vacinar a população dia 25 de janeiro, e sendo que nenhuma vacina ainda foi comprovada, não foi testada, passou de todos os níveis de teste, como pode colocar uma falsa esperança na população? Em meio a tudo isso, nós vemos pessoas usando de meios políticos, usando de falsa informação para criar caos e trazer terror à população. Mas o Senhor Jesus, através da sua palavra, Ele nos orienta, não te mostra frouxo no dia da angústia. Ou seja, em meio a essa pandemia, em meio a essa crise que o país está vivendo, em meio a essa crise que a nação está vivendo, nós temos que mostrar a nossa confiança no Senhor de todo o nosso coração. É saber que em meio à crise política, à crise de informação, nós sabemos que o nosso Deus não entra em crise, que Ele cuida dos seus filhos, cuida dos seus. Então nós, em meio a tudo isso, você que confia no Senhor, você que crê no Senhor, não te mostre frouxo. Apesar das lutas, apesar das decepções, apesar das frustrações, não te mostre frouxo, porque senão a tua força será pequena. Senão você não vai ter condições de continuar. Senão você vai entregar os pontos. E o provérbio está dizendo o seguinte: não te mostre frouxo em meio à aflição, a meio à angústia. A angústia é a tristeza da alma. Quantas pessoas estão angustiadas nesse momento? Quantas pessoas estão angustiadas porque não sabem o que fazer? Não pode sair de casa. Se sair de casa, pode pegar o Covid-19. Se não sai, pode pegar em casa novamente. Ou seja, está sem condições, sem orientação de que fazer. Mas em meio a esse caos, confia no Senhor. Salmo 125 diz que aqueles que confiam no Senhor é como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E assim é o Senhor, está em volta do seu povo, como os montes estão em volta de Jerusalém.
Ou seja, quando nós demonstramos a nossa confiança no Senhor, quando nós cremos que Ele está no controle da nossa vida e que Ele não está em crise e Ele não está no meio da pandemia, porque até nisso Ele está no controle. Confia no Senhor. Marta, um dia em João capítulo de número 11, e a partir do versículo 25, Marta está apavorada porque perdeu seu irmão. Havia perdido seu irmão Lázaro. E ela está apavorada, mas Jesus está indo em direção à sua casa e ela vai ao encontro de Jesus. E quando chega perante Jesus, ela se prostra. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus dá uma resposta maravilhosa a partir do versículo 25 e diz assim: e disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia! E todo aquele que crê em mim nunca morrerá. Crê tu nisso? Ou seja, independente se vivemos ou morremos, se cremos em Cristo, nós nunca morreremos, porque obtemos vida eterna. E é isso que Jesus tem para nós, para mim, para você e para todos aqueles que acreditam no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele tem vida e vida com abundância. Enquanto as pessoas estão colocando caos, colocando terror de morte, colocando medo na população, os governadores aumentando os números de casos, colocando morte. Mas eu quero te dizer que Jesus tem vida, e vida em abundância. Em meio a esta pandemia, Jesus é a ressurreição e a vida, e quem crer nele não morrerá. Ou seja, os nossos sonhos, nossos projetos, a nossa vida, tudo aquilo que nós colocamos na mão do Senhor, não morrerá. Se crê, viverá. Ainda que esteja morto, se crê, viverá. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Fique essa palavra. Não te mostre frouxo em meio a esta pandemia. Creia no Senhor Jesus de todo o seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor e viverás. Entregue o caminho ao Senhor, porque Ele cuida de cada um de nós. Ele cuida de você, como tem cuidado da sua igreja e de todos aqueles que acreditam no seu nome. Que Deus te abençoe e tenha um dia maravilhoso, um dia abençoado e uma semana de bênção e de vitória, em nome de Jesus.